Olá a todos, uma excelente manhã, tarde ou noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Mais uma vez um vídeo de conteúdo prático, sem juridiquês, de linguagem acessível, para que você entenda aquilo que eu vou falar. Aqui não se tem o objetivo de querer parecer um grande conhecedor, um grande sábio, conhecedor da língua com profundidade, que você vai ver e não vai entender nada. Não, aqui você vai entender. E hoje o tema é o seguinte, é assim, ó. Fui perguntado por uma pessoa sobre trabalho do menor, tá? Então, a gente como advogado acaba não sabendo certos pontos informativos. A gente sabe bastante coisas do direito, assim, mas muito do direito prático. Então, eu vi que várias questões que essa pessoa me fez, eu não estava inteirado, não estava por dentro de tudo. Então eu fiquei pensando, pô, deve ser difícil para uma pessoa que busca isso. Até na internet eu tive dificuldade depois para preencher os vazios que ficavam das questões, né? E resolvi fazer esse vídeo, que é o trabalho do menor. Trabalho do menor e com foco na idade, tá? Com mais foco na idade. E vamos falar aqui também sobre o trabalho, a condição de aprendiz, tá? Então vão ser tópicos aqui para quem quer esclarecer dúvidas e de forma fácil. Pois bem, tentou-se diminuir a idade para poder se iniciar o trabalho. Se eu não me engano foi em 2020 agora, mas o STF decidiu em 2020 que a partir dos 16 pode se trabalhar. Então, pode-se começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Está correto esse aspecto que já era assim na legislação do Brasil. Porém, a partir dos 14 anos, pode-se iniciar na condição de aprendiz, tá? Quase tudo que você procura, que você pesquisa, diz isso. Pode iniciar aos 16 anos a trabalhar, porém, aos 14 pode iniciar como aprendiz. Só que aí, fica na mente da gente que o aprendiz poderia ser dos 14 aos 16, porém isso está errado. E eu vou explicar tudo para vocês como é que é. Na verdade, o aprendiz, a princípio, pode ser dos 14 aos 24. Tá? Mas vamos mais para frente explicar isso. Então pode começar a partir dos 16 anos. Aqui eu tenho algumas anotaçõezinhas que eu não quero esquecer de falar vários aspectos para vocês. A pessoa pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Proibido qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Noturno, entre as 22 e as 5 da manhã. Vamos ver o seguinte também, ó. Perigoso. E são as atividades consideradas perigosas, tá? Um exemplo de trabalhador frentista, que tem periculosidade, recebe periculosidade por lidar com a gasolina, que é inflamável. Trabalho noturno perigoso ou insalubre, também é proibido para o menor de 18, tá? Então, insalubridade, vamos citar aqui a câmara fria, frigorífico, é uma atividade insalubre. Depois da reforma trabalhista, se permitiu o fracionamento de férias pelo empregador. Para os menores de 18, isso é permitido também. Porém, o empregador deve observar, na verdade, o empregador que escolhe quando que o empregado tira férias. Muitas vezes o empregado pede o período, o empregador concorda, mas quem decide o período de férias é o empregador. Para os menores de 18, tem que coincidir com o período de férias escolares, as férias do menor, tá? Para que ele possa fazer a sua higiene mental, que ele possa sair ou fazer alguma coisa. O menor pode firmar os recibos de pagamento, tá? Porém, ele não pode firmar a rescisão. Para isso, ele vai ter que estar acompanhado do pai ou responsável, tá? Quanto ao FGTS, tem um aspecto interessante. Ele, se o menor for servir ao Exército ou às Forças Armadas, tá?
ainda que ele não trabalhe na empresa, que ele fique suspenso na atividade remunerada dele, essa terá que depositar a mesma FGTS. Ok? Vamos falar agora do contrato de aprendiz bem rapidamente. Alguns tópicos aqui. Como eu disse para vocês, o contrato de aprendiz pode ser dos 14 aos 24. Ele vai ter que estar anotado na carteira e vai ter que ter o INSS também presente, tá? Tem que ser pago o INSS. E obrigatória a comprovação de frequência na escola, porque é um contrato de aprendiz. Salário mínimo hora, a remuneração mínima. Então, não confundam com receber o mínimo de um salário mínimo. É o salário mínimo hora. Então, o que o aprendiz pode receber? Ele pode receber menos que o mínimo se ele trabalhar menos de 8 horas dia. Se ele trabalhar metade do tempo, ele vai receber meio salário mínimo. O aprendiz não pode receber menos que o salário mínimo hora. Divida o salário mínimo pelo mês, vamos ver quanto que é o valor hora do salário mínimo. O contrato de aprendiz pode se dar por no máximo 2 anos. Para os portadores de deficiência, esse limite de idade dos 14 aos 24, esse limite máximo dos 24, não existe. O aprendiz pode ser aprendiz com mais idade que 24 anos, se ele for deficiente. Ok? Quanto à frequência na escola, o que eu tenho a dizer é só o seguinte, mais a complementar. O Brasil é muito grande e tem regiões onde não tem ensino médio. Então, como é que um aprendiz que estiver nessa fase vai provar o ensino médio? Não tem como. Ele precisa provar só a frequência no primeiro grau. Então é isso. Qualquer dúvida, perguntem-nos. E ficamos à disposição. Deixem o curtir, que vai nos ajudar muito, tá? E se inscrevam para receber vídeos, que toda hora a gente está baixando aí na internet vídeos com bom conteúdo, linguagem acessível, tá? E que vão ser, com certeza, vão fazer algum bom efeito na vida de vocês. Fiquem com Deus.